mais uma vez aqui ao programa Conexão Diária. Eu que me sinto muito bem, toda quarta-feira vim poder aqui falar alguma coisa para o nosso público, essas pessoas que nos incentivam no dia a dia, me param na rua para dizer que estão se sentindo bem com as nossas palavras, com o nosso trabalho, e isso é um incentivo maior para nós. E hoje um tema muito interessante, que me fez pesquisar e me fez enxergar dentro de mim tanta coisa, isso é bom, que me alivia e me traz também um alento, que é: estou arrependido de me sentir culpado. O que será isso, hein? Antes, vamos lá? Vamos dar os nossos abraços para os nossos queridos amigos. Um abraço para o Messias. O Messias é filho da nossa amiga Sandra, uma colega nossa de trabalho, aniversariou no dia 9, Sandra e Miltinho. Um abraço também para hoje. Eu conheci 3 pessoas maravilhosas, Dona Geni, a Dona Zezé e a Dona Irani, que nós conversamos hoje de manhã. Um abraço para vocês. Toda quarta-feira estão sintonizadas no nosso programa. Isso é ótimo. Que coisa boa. Pois é. Vamos lá? Vamos lá. Estou me sentindo culpado, estou arrependido de me sentir culpado. Coloca aquele ponto de interrogação no ar, né? O que é o arrependimento? O que é a culpa? Tem diferença? Tem, enorme. Veja só, eu trouxe esses 2 copos d'água, pedi ao Tiago para olhar para mim, para focar para mim. Tá vendo? Olha só esses 2 copos d'água que estão aqui. Esse copo de água aqui é como se fosse a culpa. E esse copo de água aqui é como se fosse o arrependimento. Vê uma água suja e uma água limpa, né? A gente já disse que não existe água suja, a sujeira na água. O que isso quer dizer? Vamos prestar atenção bem no que eu vou falar aqui. A culpa, ela é um sentimento movido o quê? Pelo remorso. Eu vi uma moça falando outro dia na televisão a culpa que ela sente de ter feito um aborto. Olha que coisa séria. A menina carregando consigo para o resto da vida a culpa de ter tirado uma vida. Isso não é brincadeira, uma pessoa conviver com uma culpa dessa. E não é só a mulher, não. O homem também, porque a mulher não fez o filho sozinha. O homem também que participou disso também recebe, se ele tiver um pingo de consciência, porque a culpa, ela chega na pessoa, o arrependimento, pela consciência dela. Porque às vezes a pessoa faz um monte de coisa errada que para ela está certa. Ela acha que aquilo é certo. Mas na consciência dela, ela viu que ela estava errado e se sentia assim culpada com um peso enorme. Nós não temos que sentir culpa, porque a culpa, ela é porta aberta para você errar novamente. Nós temos que buscar o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é de Deus. A gente tem consciência, nós somos visitados aqui no nosso coração por Deus, que nos mostra que naquele momento que nós pecamos, que nós erramos, que nós infringimos as suas leis, nós não estávamos preparados para poder perceber aquele grande erro. O arrependimento é uma luz que chega na vida da pessoa e mostra para ela que o que ela fez, ela merece o perdão. Ela pode ser perdoada porque ela sentiu aquela dor do pecado e sabe que ela não vai fazer mais. Aí sim é arrependimento. É como se a gente tomasse um banho, né? Uma pessoa toma um banho, tira aquela sujeira, a água limpa é o arrependimento. Aquela água suja que fica, né? Como se tivesse um banho na bacia ou no banheiro, aquela água suja é a culpa, é o resquício. A pessoa custa para se libertar daquilo. A culpa, ela é maligna e o arrependimento é divino. Olha a diferença que é. A culpa é maligna por quê? Porque ela nos atém, ela nos prende, ela nos isola, ela traz depressão na vida da pessoa, traz tristeza, traz mágoa, negativos, remorso, revolta, tudo que é coisa ruim origina pela culpa. A culpa é uma grande aliada assim, da doença, da falta de perspectiva de vida, do medo, da ansiedade. Já o arrependimento não, o arrependimento é libertador. Ele é de Jesus, porque a libertação, ela vem o quê? Pelo arrependimento, porque o perdão, né? Jesus veio trazer o perdão, e o perdão é a própria salvação. Quando a gente se perdoa, porque uma pessoa, quando ela tem culpa, ela tem raiva dela, e ela começa a fazer uma autodestruição, embrenha para o caminho do vício, porque ela quer, na realidade, lá no fundo, no inconsciente, se destruir, para poder pagar uma culpa. É como se fosse uma luta interna do superego da pessoa, né? Que a psicologia explica, com a realidade. Ou seja, uma pessoa que tem, por exemplo, assim, um problema na vida, acontece, por exemplo, assim, um fracasso muito grande, ela se sente culpada porque não correspondeu aos anseios sociais,
não correspondeu a uma perspectiva da família, não correspondeu assim a uma luta que ela tinha, uma busca dela, ela se sente frustrada, se sente incapaz e começa a nutrir culpa e começa a fazer um trabalho de sabotagem, nós chamamos de autossabotagem. O que é autossabotagem? A pessoa se sente culpada até de ser feliz. Tem gente que tem culpa de ser feliz, acha que o mundo está sofrendo e que ela também tem que sofrer. Eu não posso ser feliz, o mundo está sofrendo, eu não mereço ser feliz, eu não mereço sorrir, eu não mereço me divertir. Culpa do que come, tem gente que tem culpa do que come. Ah, se eu tivesse feito isso há muitos anos atrás, eu não estaria assim agora. Se eu tivesse estudado numa outra faculdade, uma outra carreira, eu poderia estar melhor. Se eu não tivesse deixado meu filho sair aquela noite, ele não teria morrido de acidente. Se eu não tivesse deixado a minha filha namorar aquele rapaz, não tinha acontecido aquilo com ela. Sempre preso ao passado, né? Se, gente, ninguém sabe. Porque às vezes na vida de uma pessoa, justamente as coisas dão certo pelo erro de antes. Às vezes esse quebra-cabeça universal que nós não entendemos, que ele é muito amplo para nós entendermos, ele chega na vida da pessoa de propósito. Eu fico pensando assim, será que se eu tivesse entrado, por exemplo, numa outra carreira, será que se eu não tivesse passado o que eu passei, eu estaria aqui agora para falar isso para vocês? Eu fico pensando, será que isso não é um plano divino? O que será? Mas o que nós temos que fazer é não nutrir mais culpa no nosso interior. Sabe por quê, Roberto? A culpa, ela é superficial. Quando você está no arrependimento, é lá na profundeza do ser. Porque Deus, quando Ele quer salvar e salva uma pessoa, quando a pessoa quer, que estende a mão para o alto e pede salvação, Ele pega a pessoa, é lá no fundo, lá na raiz, arranca aquela coisa lá de baixo e traz para a luz. Não é? Então quem domina a profundidade é Deus. O maligno domina na superficialidade. Domina Deus não, nunca domina. Domina a gente. Nós, na pessoa, na nossa superficialidade, nas futilidades, nas coisas do mundo, nas vaidades, não é? Nessas coisas que a pessoa é envolvida naturalmente pela vida, ali o maligno tem muita força. Agora, lá na profundidade do ser, onde existe a essência divina, o domínio é divino. Porque se o maligno tivesse a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus, ele dominaria o presente, passado e futuro. E o maligno tem domínio mais no passado, porque aí a pessoa fica ligada no ontem, fica pensando que fez de errado, se matando, se martirizando. E traz esse sentimento ruim, né? Traz sentimento de culpa. E a pessoa pode ter a culpa sem saber? Pode ter a culpa sem saber, inconsciente. Quantas e quantas vezes, Roberta, a coisa da mente humana, ela é tão fina que a gente não percebe. Então, às vezes, já me peguei, pensando assim, que eu estava liberto de algumas coisas, depois eu vi que eu não estava. Por exemplo, um perdão para um determinado tipo de coisa que aconteceu com alguém, por exemplo, uma pessoa. Às vezes, mas já aconteceu comigo, eu encontrar com a pessoa e vi que eu não estava tão livre como eu pensava que eu estava. Lá no fundo ficou uma aguinha suja. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Aquela areinha, aquele resquício que fica lá no fundinho da pessoa, tem que ser tirado. Tem que ser tirado sim. E a pessoa pode nutrir culpas lá da infância. Culpa do que falou com o irmão. No inconsciente, culpa, né? do que fez com a mãe. Culpa de não ter sido, às vezes, um bom aluno. E aí vai nutrindo aquelas coisas todas, né? Uma palavra que não foi dita, às vezes até do que não foi dito a pessoa se culpa. Eu podia ter falado aquilo. Se eu tivesse falado aquilo, eu não estava engasgado agora. Então a pessoa começa a remoer e o remorso, a palavra está dizendo, remorso, lá atrás, remói para trazer culpa para a vida da pessoa. E Deus não quer isso. Deus quer nos visitar lá dentro do nosso coração, porque nós temos inimigos dentro de nós, vários inimigos dentro do coração que falam, ficam gritando o tempo todo para não deixar a gente escutar a voz de Deus. Esses inimigos da culpa, do medo, da ansiedade, da tristeza, da raiva, do ciúme, da inveja, do orgulho, da vaidade, da maledicência, ficam falando, gritando dentro de nós, não deixando a gente ouvir o que Deus está falando, o que Deus está dizendo para nós. Então nós temos que limpar esse coração sujo, que todo mundo tem, e eu tenho minhas sujeiras ainda também, infelizmente, para a gente poder ter condição de ouvir o que Deus está falando com a gente, convidando a gente para o grande perdão,
que através desse perdão universal que Jesus veio trazer, que a saída é Ele. Ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que Jesus está falando com isso? O que é conhecer a verdade? É a gente voltar lá na época que a gente errou, conhecer por que nós erramos e saber que nós não tínhamos capacidade naquele momento de administrar um erro. Nós não tínhamos condição de avaliar o tamanho do nosso pecado. Conhecendo esse passado, essa cicatriz se fecha. O que acontece com a culpa, Roberta, é que a pessoa volta lá e machuca de novo. Aí a cicatriz se abre. Aí volta de novo, a cicatriz se abre. O arrependimento não. Você volta lá atrás, fecha definitivamente aquela cicatriz para nunca mais. Esse é o grande poder de Deus que nos dá esse arrependimento. João Batista batizava nas águas do Rio Jordão através da água do arrependimento. Que uma pessoa chegava, por isso que a pessoa é imersa em água. Quando a pessoa é imersa na água limpa, ali simboliza o quê? O batismo verdadeiro, que é a luz no coração, que é a limpeza total do ser humano, se convertendo numa nova pessoa, se transformando num novo ser, através do arrependimento, que traz a luz da verdade, que é a luz de Deus. E deixando culpa, isso não. tudo para trás. A culpa vai ficar para trás. Então eu digo para você que está vivendo e me ouvindo agora, a culpa você vai ter que transformar, eu também transformar as minhas culpas em ações benéficas. Vamos supor que você está se sentindo culpado, que você uma vez foi grosseiro com a sua mãe, não respeitou seu irmão, fez alguma coisa com alguém que você amou, não foi fiel, tratou mal alguém, se sente remorso disso, transforma isso numa boa ação. Você que fez o aborto, como eu falei no início, que se sente culpada disso, transforma isso numa ação. Dê amor às crianças. Seja uma mãe generosa, uma mãe de todos, que você vai ver como é que Deus vai te compensar. Que você vai ver como é que essa culpa vai se transformar num grande arrependimento libertador na sua vida. Ajudar o próximo, que ajude Deus muito, nos abençoe, né? A todos nós e nos dê esse arrependimento pleno para nós seguirmos adiante com a luz de Deus na nossa caminhada. Amém. Com certeza, amém. Linda a mensagem de hoje. Irã, mais uma vez, obrigada então. Eu que agradeço a semana todos que vem, vocês pela mais um tema, oportunidade. se Deus quiser. Estou me libertando das minhas culpas. O tema da semana que vem, eu estou sentindo assim a população com muito medo. As pessoas estão com medo da crise, estão com medo da vida, estão com medo do futuro, estão com medo de assalto, com medo da violência, estão convivendo com medo. Você não convive com medo? Você não vive? Muito Todo oportuno mundo, eu tema. tenho também meus medos, convivendo com medo. Vamos trabalhar isso? Vamos, com certeza. Que E a pessoa a água também vai pode... nos ensinar, né? Com esse conviver com medo, né? E as pessoas que estão em casa também podem mandar perguntas Podem referentes a esse mandar tema, né, Irã? sugestões de temas. É um prazer a gente estar aqui estudando das coisas da vida. Ok, até semana que vem, Até se Deus semana quiser. que vem. O programa vai para um breve apoio cultural. Volto já, não sai daí.